Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet. Basta acessar o nosso site futura.org.br para você saber tudo o que rola aqui na nossa programação e assistir na tela do seu computador, do seu tablet, o celular também, as transmissões ao vivo nas tardes do Futura. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre florestas e desenvolvimento. A Amazônia é a maior floresta tropical contínua do mundo, que infelizmente já teve mais de 760 mil quilômetros quadrados de matas nativas devastadas, o que compromete, de certa forma, a proteção das nascentes, dos rios e dos reservatórios que abastecem as nossas grandes cidades. Segundo a pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, o desmatamento da Amazônia Legal no período de 97 a 2013 chegou a 248 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho aí do estado de São Paulo. Já por outro lado, esse levantamento mostra também uma queda de 79% no desmatamento da região quando comparado ao período aí de 2004 até 2013. Bom, na última semana, organizações da sociedade civil lançaram, inclusive essa semana, na verdade, segunda-feira, dia 14 de setembro, o manifesto Desmatamento Zero e o Futuro do Brasil, que mostra a importância do país de assumir a meta de zerar o desmatamento nos próximos anos. O que muita gente se pergunta é de que forma o nosso país pode se desenvolver sem desmatar. Então, para esclarecer essas dúvidas, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está o Maurício Voivodic, ele é secretário executivo do Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Bem-vindo à Conexão. Obrigado. Também conosco aqui está o Nilo Dávila, que é coordenador de campanhas do Greenpeace Brasil. Nilo, bem-vindo. E ainda conosco, daqui a pouquinho, o Paulo Moutinho fala pelo telefone, ele é pesquisador sênior do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. E você em casa, como sempre, não está aqui no estúdio conosco, mas é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas nossas redes sociais. Primeiramente no Facebook, você acessa aí Canal Futura Oficial para entrar em contato conosco. E aqui, ó, nesse post que está aqui com essa telinha do Periscope, porque na verdade é uma transmissão que gravamos para contar para você que também estamos aí ao vivo nesse aplicativo. E aqui embaixo você pode curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada a sua questão, que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui na roda para você e com respostas dos nossos especialistas aqui no estúdio. Ou ainda mande mensagens em até 140 caracteres pelo Twitter, em @Canal Futura, no perfil que está aí na tela para você. E também temos o nosso WhatsApp, o número é o 21 968 668 414, números todos aqui embaixo para você. Você tem dúvidas de como o desmatamento lá na Amazônia, por exemplo, influencia a sua vida em qualquer outra parte do país? Mande aí a sua pergunta para a gente. Também temos nosso bom e velho telefone fixo que segue à disposição no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, já começa aqui o nosso bate-papo. Mais uma vez, bem-vindos os dois ao programa. E quero começar já pontuando esta questão do desmatamento zero. É o que os movimentos sociais defendem, mas causa muita dúvida ainda na população. Desmatamento zero significa o que na prática, Nilo? É acabar com o que já acontece de exploração na floresta? É parar de derrubar árvore em todo o território nacional? O que na prática significa isso? Na prática, significa cessar a derrubada da floresta, né, para conversão de floresta para área plantada ou pastos. Né? Isso parte de uma premissa, inclusive está no nosso manifesto, porque a gente tem uma porção muito grande de terras já desmatadas e subutilizadas ou mesmo abandonadas. Né? Então, há estudos que apontam entre 40 e 70 milhões de hectares que estão abandonados. Isso vai possibilitar a gente dobrar tanto a nossa área de produção de grãos quanto a nossa área de pastagens. Né? Então, terra já desmatada não é um problema, o ativo do Brasil é muito grande. Né? E a proposta do Greenpeace de desmatamento zero, né, e ela está expressa, né, no manifesto, a gente continua utilizando a floresta, só que a gente precisa manter a floresta em pé.
né? Então, você tem as práticas de manejo florestal de baixo impacto, né? Então, a gente precisa levar a questão madeireira mais a sério, né? O Brasil precisa enfrentar esse dilema e se tornar um produtor de madeira e não um destruidor de floresta, né? Então, o desmatamento zero, né? A partir do momento que o país defina, né? E a gente já está maduro para isso, que a gente não vai desmatar mais, a gente tem condições de investir numa economia de floresta em pé. É isso que a floresta precisa hoje. Não só a Amazônia, os outros biomas também do Brasil precisa desse olhar, né, onde se funcione uma economia de floresta em pé. Bom, o Nilo mencionou o manifesto que você pode encontrar na íntegra aí no próprio site do Greenpeace, que a gente vai colocar na tela para você, greenpeace.org.br, é uma das fontes aí de informações em relação a esse manifesto. Agora, Maurício, desmatamento zero, o que influenciaria nas práticas de manejo já existentes hoje? Olha, não influencia nada, né? A questão é, do ponto de vista do manejo florestal, o desmatamento zero permite que o manejo florestal aconteça, desde que seja feito em boas práticas. Então, o desmatamento está muito associado com a produção madeireira ilegal, que é uma atividade que acontece acompanhando o desmatamento, acompanhando a abertura da fronteira agrícola. Quando a gente fala de manejo florestal, utilizando práticas de bom manejo florestal, com certificação florestal FSC, são florestas que vão permanecer florestas. Então, é o uso racional desse recurso, é o uso sustentável, produzir madeira de forma que acompanhe a regeneração da floresta, de forma que permita que a floresta continue em pé sem ter desmatamento. E acho que essa é uma das questões fundamentais que o Nilo está colocando, que é, na medida que a gente dá um uso econômico para a floresta, ela passa a valer mais em pé do que desmatada. E acho que essa é a grande questão, né? O manejo florestal é uma das coisas que precisa ser feito de forma racional, de forma sustentável, com controle, mas que gera valor econômico para a floresta. E com isso a gente começa a criar os argumentos necessários para a floresta permanecer em pé e não vale mais a pena cortar para virar um pasto. E o que a gente percebe na Amazônia é que tudo isso acaba virando pastos degradados, com baixo rendimento, ou seja, que não é bom para o país em nenhuma dimensão, né? Então, acho que essa que é a questão fundamental. Como que a gente olha tanto para a floresta que ainda está em pé e cria mecanismos econômicos para ela valer mais do que ela desmatada, e como que a gente olha para as áreas já desmatadas e busca uma utilização com maior eficiência, né, com maior rendimento. Então, esse número de pastagem degradada no Brasil é muito grande. É um absurdo o Brasil ter isso, né? Então, 40 a 60 milhões de hectares de pasto degradado é uma área muito grande que não está sendo aproveitada. Então, que não está servindo para as comunidades locais, para o produtor, porque ele tem uma produtividade ali muito baixa. E ali tem muita emissão de gases de efeito estufa. Então, são áreas que contribuem muito para as mudanças climáticas, né? Então, o que a gente precisa olhar nas áreas já desmatadas é aumento de eficiência da produção. A gente precisa olhar nas áreas já desmatadas o cumprimento do Código Florestal, né, a intensificação da pecuária. E olhando sempre para essas áreas de forma combinada com as áreas que são florestas, para elas continuarem florestas, e mecanismos econômicos para isso, a gente tem aí a combinação e a receita que permite essa meta de desmatamento zero aconteça, trazendo benefícios para o país ao invés de riscos. Muito bom. Vou chamar agora então para a nossa conversa também o Paulo Moutinho. Ele é pesquisador sênior do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Paulo, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado, Cris. Um abraço a todos. Bom, quero perguntar a você então, de certa forma já tocamos aqui nesse assunto, mas você considera que é possível conciliar o nosso desenvolvimento econômico com a preservação da floresta, aderindo ao desmatamento zero? Olha, Cris, eu vou começar a falar um pouquinho já discordando de você, né? Eu acho que nós precisamos superar essa questão da conciliação do crescimento econômico, do desenvolvimento com a conservação do meio ambiente ou de floresta. E eu digo isso pelo seguinte: no mundo cada vez mais aquecido devido à mudança do clima global e pelos fatores aí que todos já conhecem,
O investimento na conservação de floresta, no uso sustentável de florestas, ele é talvez o maior investimento econômico que um país possa fazer para, inclusive, alavancar economicamente as suas atividades, a sua economia como um todo. Então, eu acho que nós não precisamos mais conciliar, nós precisamos utilizar o investimento em conservação e uso sustentável dos bens da natureza que o país tem, e não só o Brasil, talvez isso é uma tendência certamente mundial, para que nós possamos ter um posicionamento melhor como economia, como bem-estar da sociedade, num futuro que se desenha não tão róseo como a gente gostaria devido a essa mudança do planeta. Então, o que eu diria é o seguinte, lutar pelo desmatamento zero significa fazer um maior investimento econômico no país. E eu digo isso fazendo uma analogia muito simples. Para que você consiga ter produtividade maior em muitos campos agrícolas, nós precisamos de uma boa quantidade de água e um bom sistema de irrigação. Hoje se gasta uma boa parte do consumo hídrico do país na agricultura, porque você precisa abastecer esses sistemas de irrigação para ter boas produtividades. Se você aumenta a escala, investir em floresta e em desmatamento zero é preservar o sistema de irrigação do agronegócio brasileiro, é preservar o abastecimento de água para consumo humano nas cidades do Brasil, e inclusive ter abastecimento de água em outras regiões fora do Brasil. Então, vendo por esse aspecto econômico, eu diria o seguinte: desmatamento zero é o principal investimento econômico que um governo ou que a sociedade brasileira pode fazer para um futuro melhor. Paulo, a gente tem aí em novembro e dezembro, né, a conferência, a COP21 em Paris, em que os países têm que apresentar aí as suas metas em relação à redução de emissão de gases, por exemplo, já que essa é uma questão tão relacionada, né, ao desmatamento, às queimadas e à nossa natureza aqui no Brasil. De que forma você avalia a postura brasileira? A gente já tem algum indício de como o Brasil pode chegar aí até o fim do ano com a sua postura oficial para ser apresentada frente aos outros países lá em Paris? Olha, o Brasil, assim como todos os países que fazem parte do processo de negociação internacional da ONU sobre mudança do clima, ele precisa, até início de outubro, enviar à ONU, né, à Convenção de Clima, as suas intenções ou as suas contribuições para a redução das emissões de gases de efeito estufa, né? E, obviamente, aí a questão de derrubada e queimada de florestas ainda é um grande problema no país. O Brasil não fez esse anúncio oficial, deve fazer nos próximos dias, eu espero, mas os sinais dados pelo governo com as declarações assinadas junto ao governo alemão durante a visita da premier Angela Merkel no Brasil, ou mesmo durante a visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, e que teve uma declaração assinada com Obama, o que eu diria em geral é que o Brasil ainda está muito tímido naquilo que coloca como uma contribuição possível, e especialmente na questão do desmatamento, quando diz que nós vamos zerar o desmatamento ilegal até 2030. Ou seja, o que nós estamos vendo e que se coloca nessa declaração que o Nilo e o Maurício aí já comentaram, é que o Brasil tem todos os elementos para fazer isso de uma forma muito mais rápida. Nós não podemos esperar mais 10, 15 anos para eliminar o desmatamento ilegal. Exatamente pelo o argumento que eu tinha colocado antes, Cris. Isso é deixar de fazer um investimento na economia, na segurança econômica do país nas próximas décadas. Bom, Paulo, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Quero ouvir um comentário aqui no estúdio do Nilo e do Maurício em relação a essa questão, né? A COP21 chegando aí, o país tem que se posicionar. Okay. Como é que você vê isso, Nilo? Não, precisa se posicionar de uma maneira forte, baseado na sua responsabilidade. Com metas para 15 anos, né? São metas para 15 anos. E quando o Brasil sinaliza, não, eu vou zerar o desmatamento ilegal,
em 2030, né, é um sinal, na opinião do Greenpeace, muito frágil. Né? Porque, primeiro, quando fala em zerar o desmatamento ilegal, ninguém sabe. Hoje, no Brasil, nós tivemos 5.000 e poucos quilômetros quadrados desmatados no intervalo 2013 e 2014. O quanto disso foi legal ou ilegal, ninguém sabe. Entendeu? Ninguém sabe o tamanho disso. Né? A própria ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, fala numa matéria jornalística no último domingo, né, que especialistas, aspas, né, no meia, falam que isso pode ser entre 50% e 70%. Ela é mais radical, acredita que é 80%, mas ninguém sabe do que é desmatado hoje, é ilegal ou legal. Né? A gente propõe um desafio ao Brasil, né? Vamos trabalhar os instrumentos para quem tem o direito, né, a partir do novo Código Florestal, de desmatar, não desmatar, né, e ter os incentivos econômicos para ele manter aquela floresta em pé e buscar uma readequação da questão fundiária para essas áreas abandonadas, esse patrimônio que é maior do que a área agrícola de muitos países que têm a agricultura como base da sua economia. A gente tem uma área como se tivesse uma caderneta de poupança perversa, né, de áreas que poderiam entrar no sistema de produção. Né? Por isso a gente tem esperança que da conversa do IBAMA, com Obama e Dilma para cá, a posição do governo brasileiro tenha amadurecido e que ele se dê o direito ao país de trabalhar esse desafio, né, de ter um país livre do desmatamento. O desmatamento ele funciona como um câncer. Né? A gente vem desde de Marina Silva, ministra, onde ele atingiu 29.000 quilômetros quadrados, num tratamento profundo, diminuindo. Né? A gente não pode agora cessar nenhum desses tratamentos, não pode interromper a quimioterapia, porque senão ele vai subir de novo. Volta a crescer, né? E a gente tem que olhar para a paisagem, fazer os arranjos e ser ousado. Né? O país tem muito, pode muito na sua proposta de NDC. Que depois de Paris é só depois de Marrakech. Né? Aí vai ficar a próxima em Marrakech. E aí a 22, até lá, a gente espera já ter uma posição mais forte do nosso país em relação ao desmatamento. Você de casa pode e deve mandar sua pergunta para a gente no Facebook, no Twitter, telefone fixo ou no WhatsApp. Tem aqui a participação do Daniel, lá de Goiânia. Obrigado, Daniel, pela mensagem no WhatsApp do Futura. E ele quer saber em relação à intervenção do Ministério do Meio Ambiente, fiscalização para coibir o desmatamento e qual a relação do desmatamento com pecuaristas que desmatam para aumentar a criação do gado bovino de corte. Maurício. Olha, realmente um dos principais vetores aí do desmatamento tem sido a expansão para a atividade pecuária. E geralmente o que se vê, principalmente na Amazônia, é uma atividade pecuária, como eu já comentei, de baixa produtividade. Então não é o pecuarista de grande desempenho, aquele que a gente tem orgulho de mostrar, não é esse que está desmatando. É o pecuarista que está ali, em geral, numa lógica muito mais de especulação de terras, né, de titulagem de terras públicas, a famosa grilagem que a gente chama. Muito mais essa a motivação do que propriamente a de precisar de mais área para produzir carne. Então, acho que a gente precisa esclarecer que também gera muita dúvida, né? Bom, vamos parar de desmatar, então terá menos espaço para expandir a indústria da carne do Brasil, que exporta tanto. Não é isso. Eu acho que esse é o ponto central que precisa ficar muito claro, né? Quando a gente propõe zerar o desmatamento, a gente não está propondo diminuir ou parar o aumento da produção de alimentos no Brasil. Acho que essa é uma questão fundamental. Então, dá para aumentar em 20% a produção de soja, em 30% a produção de carne no Brasil, que são as projeções setoriais que existem aí até 2030, sem ampliar em nada o desmatamento, apenas reutilizando as áreas já desmatadas, né? Eu acho que uma parte da pergunta, né, a questão da fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, ela é fundamental, mas ela ainda é muito tímida, né? Então a gente ainda tem, e qualquer um que anda pela Amazônia e conhece bem essa parte aí da fronteira agrícola, vê novos desmatamentos acontecendo a todo momento, né? Então
Então, o controle disso ser legal ou ilegal, do ponto de vista do clima, do ponto de vista dos interesses do país, pouco importa. O que importa é que a gente está perdendo um patrimônio que é fundamental para o país e trocando esse patrimônio por uma grilagem, por uma área de pecuária pouco produtiva. E é isso que precisa acabar, e é isso que a gente está defendendo que acabe. Bem, vou voltar a chamar o Paulo para comentar em relação a essa pergunta do Daniel, como a gente pode melhorar a questão da fiscalização, né? Já que, como já dissemos aqui, tem, de certa forma, permanecido o desmatamento no país, pode até ter diminuído, mas ainda continua de forma ilegal ou não, como o Nilo bem disse. Como é que você vê essa questão da fiscalização, Paulo? Então, a fiscalização sempre vai ser, Cris, importante nesse processo. Como já foi comentado, nós tivemos uma redução bastante drástica do desmatamento na Amazônia, o que prova que o Brasil é capaz, inclusive, de chegar a zero de desmatamento, né? Mas temos aí uns 5 mil quilômetros quadrados que teima em ficar na paisagem. Parte disso certamente é uma grilagem de terra ou uma especulação com terra usando a conversão principalmente para pecuária, né? Uma pecuária de baixa produtividade. Portanto, não são aqueles pecuaristas que querem ficar no campo para produzir bem e cada vez mais, que tem uma importância muito grande para a economia do país, mas são aqueles que querem usar a pecuária como um processo especulativo para tomar posse de terra. Portanto, a fiscalização ela precisa mudar de foco, ela precisa pegar muito mais o grileiro e pegar muito mais aqueles que fazem o que a gente chama de desmatamento pipoca. É um puxadinho aqui, um puxadinho acolá, e com isso você vai somando pequenas áreas desmatadas e que no final do ano dá uma área grande. Sem dúvida. Paulo, a gente vai precisar interromper aqui, o nosso tempo já está chegando ao fim, mas vamos acompanhar ainda mais essa questão, como o Brasil vai se posicionar aí frente aos outros países na COP21 lá em Paris. Mas por agora me despeço de você, então muito obrigado, Paulo. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos. Mostro para você de casa também o site do IPAM, representado pelo Paulo, aí, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Vamos colocar o site na tela? ipan.org.br. Informação na internet não falta para você de casa que quer saber mais sobre a questão do desenvolvimento do nosso país e desmatamento zero. Busque as informações também aqui no site do imaflora.org, que também aparece aí para você na tela. E mais uma vez mostro aqui o site do Greenpeace.org.br. Você pode saber um pouco mais, inclusive aqui, ó, de madeira ilegal, está em destaque aqui na página do Greenpeace, tá certo? Nosso tempo aqui está chegando ao fim. Obrigado, então, Nilo e Maurício. A gente vai continuar acompanhando e espero contar com vocês em novas oportunidades aqui no estúdio também. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Muito bom. Você de casa, então, o nosso tempo aqui na tela do Futuro acabou. Eu te encontro qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, ou então continua agora ao vivo no Periscope. Abre aí o aplicativo no seu celular para continuar acompanhando um pouquinho mais do nosso programa. Aqui no Futuro eu te encontro de segunda a sexta, 2h30 da tarde ao vivo, ou então 00:30 nas nossas representações e 7h30 da manhã. Até a próxima.